e com muitos parentes que ela tem aqui. Então ela chegou ontem pela manhã e eu fui buscá-la no aeroporto e ela chegou bem melhor, conversando bem, andando, e chegou na casa da minha irmã, comeu. O que foi o grande sinal, porque ela não queria comer. E lá a minha sobrinha caprichou lá num franguinho, num creme de leite, de milho, e eu sei que a minha mãe pegou a comida e comeu depois de muitos dias pela primeira vez, porque até então era tudo empurrado. Então eu tenho essa informação para passar para vocês. O meu desejo é que ela estivesse aqui na igreja hoje, mas por precaução, porque ela está se sentindo ainda um pouco fraca, nós deixamos ela na casa da minha irmã e viemos para cá hoje para o nosso culto, para a gente ouvir a palavra de Deus. Eu perdi o louvor hoje por alguns aspectos aí que aconteceram na vinda para cá, mas perder louvor é ruim, gente. Como é bom fazer parte do culto desde o começo, não perder nada, cantar, louvar a Deus, adorar a Ele, e depois quando chega a hora da mensagem a gente está um pouquinho melhor. E hoje eu quero falar da bênção que uma mulher recebeu. O batismo, muito bem lembrado. As pessoas que estão se preparando para o batismo, pode sair agora para a minha sala, para vocês receberem a orientação. Aniversário? Mais um? Antigamente no Brasil 51 era uma boa ideia. Só quem viveu há algum tempo que vai saber o que eu falei aqui, não é? Mas bendito seja, que Deus te abençoe, Deus te proteja e te dê muitos anos de vida. Abençoa, Senhor, a tua filha. Guarda ela de todo mal e que ela cresça em nome de Jesus em todas as áreas da vida. Amém. Quando saírem ali, fecha a porta lá atrás, por favor. Ok. Então eu vou falar hoje sobre a bênção que uma mulher recebeu quando ela teve uma conversa com o Senhor Jesus. Este relato está escrito no livro de João, no capítulo 4. É um texto longo que eu vou resumir aqui para nós dentro desta mensagem que eu tenho aqui para entregar nesta manhã. O que aconteceu com esta mulher pode acontecer com qualquer pessoa. E certamente já aconteceu com muitos de nós que estamos aqui. Quando a gente tem este privilégio, esta bênção de um dia ouvir Jesus falando com a gente, ouvir a voz de Deus, ouvir a revelação que Ele faz sobre a nossa vida, tudo muda para nós. E esta mulher teve um aspecto muito especial aqui deste encontro que ela teve, este momento que ela teve com Jesus, porque ela se tratava de um tipo de mulher que não era muito bem vista. Ela era uma mulher que tinha uma vida muito errada. E para complicar mais ainda, ela era uma mulher samaritana. Deixa eu explicar essa questão de samaritana para vocês entenderem. Israel era um reino dividido. Depois de um tempo dividiu. Ficou o reino de Judá, que era no sul, e o reino de Israel, que era no norte. Durante a trajetória, a Síria invadiu o reino do norte
e levou o cativo para a Assíria. Então eles ficaram na Assíria, cativos. E o reino de Judá demorou mais tempo para ser conquistado pelos babilônios. Então, o reino do norte foi para a Síria e o reino do sul para a Babilônia. Depois eles voltaram para o território de Israel. Só que lá na Síria, o reino do norte se corrompeu muito. E quando eles voltaram, eles foram para uma região chamada Samaria. E essa região ficava bem no meio entre a Galileia e Judá. E Jesus tinha o ministério dele, tanto na Galileia como em Judá. Então, quando ele tinha que ir de um lado para outro, ele tinha que passar pelos samaritanos. Ficava bem no meio. E os samaritanos e o povo de Judá não se entendiam. Era que nem cruzeiro e atleticano. Que nem palmeirense e corintiano. Não é? Não dava muito bem. Agora, Jesus veio para um ministério, gente, de salvação. Todo aquele que está perdido tem uma esperança em Jesus Cristo. Jesus não veio só para o judeu, e Jesus não veio só para os samaritanos. Jesus veio para nós também. E é por isso que nós estamos na igreja nesta manhã, porque um dia nós somos alcançados pela graça de Deus e pelo amor de Jesus Cristo. Assim foi na minha vida. Eu tinha 16 anos de idade quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. 16 anos, eu era um jovem, estava no mundo. Mas eu ouvi a palavra de Deus e aquela palavra tocou no meu coração e ficou ali dentro de mim, até o dia que eu levantei minha mão, fui para frente e me entreguei para Jesus. E recebi a oração. A partir disso, minha vida mudou. Minha vida mudou muito, gente, completamente. Os amigos que eu tinha, eu perdi todos eles. Eu não fiquei com nenhum amigo que eu tinha até os meus 16 anos. Aos poucos eles foram se separando de mim. Em compensação, eu ganhei muitos amigos novos dentro da casa de Deus, que eram amigos que tinham costumes melhores, uma prática de vida melhor, que melhorou a minha vida, que contribuiu para a minha melhora. E também eu passei a andar com Jesus, a ler a Bíblia, fazer orações, participar da igreja, dos eventos da igreja. Eu, quando me converti, eu virei crente de verdade, gente, crentão mesmo. Hoje eu não sou tão crente assim, não. Naquele começo, eu não perdia nada, eu estava em tudo, tinha energia, tinha, sabe, aquele desejo tremendo. E com isto, o que aconteceu comigo foi algo muito parecido com o que aconteceu com esta mulher samaritana, que também vivia uma vida errada, vivia uma vida que não era recomendável, e ela um dia foi ali no poço tirar água, e quando ela foi ali puxar aquela água, que eu imagino que era mais ou menos como no meu tempo que eu ia para Minas. Eu tenho umas histórias, né? Eu nasci em Minas Gerais, mas com 3 anos eu fui para São Paulo, então eu fiquei mais paulistano do que mineiro. Mas quase todo ano eu ia para Minas, para o sítio da minha avó. E quando chegava lá, na hora de beber água, gente, era diferente. São Paulo a gente abria a torneira, caía uma aguinha lá. Mas lá onde eu ia, não. Primeiro tinha a bica, que escorria uma aguinha lá, que vinha lá de cima. E depois tinha um poço. E o poço, a gente tinha um negócio em cima lá, com corda, jogava o balde lá para baixo e depois puxar. E aí a água servia para fazer comida, para lavar os pés, para todas essas coisas. E eu acredito que essa mulher também estava lá, puxando a água, quando Jesus se aproximou dela. E Jesus puxou conversa. Então eu quero dizer para vocês a primeira parte importante desta mensagem. É sempre o Senhor quem toma a iniciativa de nos alcançar. O desejo dele é que as pessoas sejam salvas.
Então, é Ele quem toma a iniciativa. Quando um de nós, pregadores, eu e muitos outros que tem aqui e tem por este mundo, usam o microfone, ou mesmo sem microfone, usa a voz que Deus deu e anuncia o Evangelho, é algo que Deus preparou para alguém ouvir a exposição da palavra e ter a oportunidade de se converter. Porque a Bíblia diz: como é que eles vão crer se não há quem pregue? É preciso que tenha pregadores para que haja conversão. É preciso que tenha pessoas que abram a boca e fala do amor de Deus, e fala do desejo que Deus tem de abençoar as pessoas. Então nós temos este compromisso de ser usado por Deus para que Deus alcance as pessoas, e Ele faz isto através de nós. Neste momento com a mulher samaritana, Deus usou o seu Filho Jesus para falar com a mulher. Jesus que puxou conversa. Para Ele fazer isto, Jesus estava se expondo, porque não era comum que um homem falasse com uma mulher, ainda mais estando só os dois, e pior ainda, sendo ela uma mulher samaritana, com quem os judeus não se davam bem. Os samaritanos não tinham boa fama. E agora Jesus chega ali, e quando a mulher vai tirar água, ele pede para ela um pouco de água. Então ele puxa a conversa, começa a conversar com ela, e ela então reage negativamente. Como é que você é judeu e vem falar comigo? Como é que você é um homem judeu e a gente não se entende, nós não conversamos? E como é que você seria assim? Como é que você se atreve a vir falar comigo? Então, quando nós vamos anunciar as coisas de Deus, a primeira coisa que acontece é uma reação negativa. Raramente, quando você vai falar de Deus, a pessoa já abre o coração e diz: fala mais que eu quero ouvir. A maioria começa a responder em dúvida, uns começam a fazer deboche, outros começam a fazer perguntas que não têm resposta, e é sempre uma dificuldade a gente superar este obstáculo. E Jesus falou para ela: olha, eu estou te pedindo água e você está aí como que reclamando e falando como é que eu vou pedir água para você, que Jacó bebeu água nesse poço, os filhos dele, o gado dele, tudo, que esse poço tem uma história. Mas eu vou te dizer, disse Jesus para ela, se você pedisse água para mim, eu daria para você uma água que você ia beber e nunca mais você teria sede. Que é essa água do Espírito que nós precisamos, que a Bíblia chama de água viva. Nós precisamos desta água viva. E eu quero dizer, igreja, cada vez que a gente vem aqui e nós adoramos a Deus, e nós cantamos, e nós ouvimos uma pregação, é água viva que está sendo derramada sobre nós. Nós precisamos aproveitar, porque a gente vem para o culto e quando a gente sai, a gente tem que sair fortalecido, tem que sair saciado espiritualmente, tem que sair daqui dizendo: valeu a pena vir no culto, houve coisa que me fez bem, eu estou mais fortalecido, eu estou mais perto de Deus, eu louvei com mais entusiasmo. Nós precisamos disso, é necessário para nós este aspecto espiritual da nossa vida, porque Jesus disse certa feita: não é só de pão que o homem vive, não é somente o pão que nos sustenta. Jesus quis dizer, mas também precisa se alimentar da palavra de Deus, que é o que nos sustenta espiritualmente. O pão, que é a palavra, e a água de Deus, que é do Espírito, nos saciam completamente, e eu espero que isso vai acontecer aqui, nesta manhã, na nossa vida, neste lugar, em nome de Jesus. E a Jesus continua conversando com ela, e ele faz uma pergunta que ela não queria escutar. Aquele tipo de coisa que Deus trata com a gente e que a gente tenta evitar.
A gente tenta evitar. Jesus pergunta para ela: onde está seu marido? Aí pegou o ponto fraco dela, porque ele falou: bom, sabe, quando a pessoa fica apanhada no ponto fraco assim, começa a dar uma enroladinha, bom, eu não sei, esse aí. Aí Jesus falou: eu sei o que é, você já teve 4 maridos e esse que você está junto não é teu marido. Então a mulher não tinha, sabe, o passado dela não era muito bom, mas Jesus queria que aquela mulher tivesse uma experiência nova com ele, uma experiência de vida, uma experiência de transformação. Eu quero perguntar: quantos de vocês poderiam, com toda sinceridade, sem ser só para me agradar, levantar a mão para dizer assim: a minha vida, depois que eu tive esta entrega para Jesus, foi completamente transformada? Levante a mão. Eu já dei aqui o meu mini testemunho de como eu fui transformado, como minha vida mudou depois que eu realmente me entreguei para o Senhor Jesus. Então há uma transformação. Jesus está lidando com uma mulher difícil. Jesus está lidando com uma mulher que não gosta do judeu, e Jesus era judeu. Jesus estava tratando com uma mulher que tinha muitos preconceitos religiosos, e a gente tem que vencer esses preconceitos. Nós não devemos ficar em tradições, nós temos que ter relacionamento com Cristo e não religiosidade. Então Jesus estava enfrentando ali um problema muito sério. Aquela mulher não tinha boa fama, aquela mulher não gozava de boa reputação, mas Jesus tinha algo especial para passar para ela. E aí ele começa, nesta conversa com ela, ela descobre uma coisa, ela percebe uma coisa: este homem é um profeta, porque ele, sem eu falar, ele está revelando as coisas da minha vida, porque Jesus pegou o ponto fraco dela. Quantas vezes também Jesus pega o nosso ponto fraco? Quantas ocasiões a gente vai num seminário, vai ouvir uma pregação, vai num lugar onde alguém está expondo a palavra e de repente é falado uma coisa ali onde você sente o golpe. Isto é comigo. Às vezes é uma coisa boa para você despertar, para você ir para o ministério, para você exercer os dons que Deus te deu, mas outra hora Deus está dizendo assim: eu te conheço, você não me engana, eu sei quem você é, eu sei o que você faz nas horas que ninguém está te vendo, tudo Ele conhece. E esta mulher, foi justamente isso que aconteceu com ela. Chegou aquele momento em que ela percebeu que as coisas dela para ele não estavam ocultas, estavam abertas. E ela descobriu que ele era um profeta. Então, naquele momento que ela teve esta sensibilidade espiritual, ela sentiu uma transformação na vida. E Deus, através de Jesus, fez ali uma coisa quase que inédita. Aconteceu ali uma coisa que raramente acontece. Aquela mulher, quando percebeu quem era Jesus, ela saiu e foi para a vila, para uma vila. Lá ela encontrou o povo. E quando ela encontrou aquele povo ali, ela começou a pregar para eles. Veja bem, uma mulher que mal tinha se convertido, nem estava batizada ainda, nem falava em línguas, nem era dizimista, não tinha nada, não tinha estudo teológico, não tinha credencial de pastor, não tinha nada. E ainda o que ela possuía era má fama, era uma mulher desacreditada, mas ainda assim ela sai ali da presença de Jesus e vai até a vila. E lá ela começa a dizer que ela tinha encontrado o Messias, o Salvador,
o ungido de Deus. Que mensagem linda que ela foi levar. Que mensagem maravilhosa. E o que aconteceu? Que ela, com todas essas coisas desfavoráveis, Deus estava com ela. Porque ela estava pregando uma verdade. Ela estava anunciando algo que era certo. E o povo deu crédito para ela. Isto faz a gente pensar. Não é porque a gente tem boa fama, bom nome, que resolve tudo. Não, o essencial é a gente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Eu me lembro de um caso que aconteceu. Eu era novo aqui nesta terra ainda, e era pastor na cidade de Rockland. E estava frequentando a igreja lá uma moça que era... Olha, ela tinha a pior fama possível que alguém pode ter. E ela já tinha tido uns 2 ou 3 namorados, né? Como diz aqui, que namorado aqui significava naquele tempo que morava junto. E não era casado. E ela já tinha tido uns 2 ou 3 desse aí, sempre aprontando. Aí eu passei para a igreja de Somerville e ela ficou lá em Rockland com o meu filho Roberto. E aí, passado um tempo, eu fiquei sabendo que ela encontrou uma amiga e saiu conversando com esta amiga. E essa amiga vivia amigada também. E essa moça, que também vivia amigada, que tinha péssimo testemunho, começou a pregar o evangelho para a amiga. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Você precisa mudar de vida. Olha, ela pregou, ela sendo pior do que a amiga, estava pregando para a amiga. Resultado, a amiga se converteu, mudou de vida e essa continuou com a mesma vida. A forma que Deus age confunde a gente. Deus não é robotizado. E a palavra, quando é pregada, não volta vazia. E não é o pregador que faz o efeito, é a palavra. Às vezes tem péssimos pastores que pregam e a palavra que ele prega é que traz o resultado. Não é ele, não é o pregador, é a palavra que muda. E esta mulher samaritana vai lá e fala, e deram crédito para ela. Deram crédito, acreditaram no que ela disse, e aquela multidão foi lá onde estava Jesus. Não é isso que a gente quer, que as pessoas vão para Jesus? Eu ensino com frequência aqui a igreja. Quando vocês anunciarem o evangelho, não anuncie a igreja do pastor Cairo. O pastor Cairo é uma bênção. Esquece isto. Anuncia Jesus Cristo. É Jesus que salva, é Jesus que perdoa, é Jesus que morreu na cruz, e é Ele que vai voltar para nos buscar. Eu e os outros pregadores somos usados por Ele, é privilégio nosso. Mas a pregação tem que ser centrada na pessoa de Jesus, que a Bíblia manda a gente olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E esses homens vão para lá, aquela multidão chega lá, e a gente pode imaginar quantos deles ouviram a palavra de Jesus e também se converteram. E eu estava pensando aqui, hoje é Dia das Mães, eu pensei, por que será que Jesus foi fazer isso justamente com uma mulher? Porque Jesus sabe quem fala. Jesus conhece a pessoa que é mais desinibida. Porque tem pessoa que recebe a bênção e se fecha, guarda para si. Mas as mulheres têm mais facilidade em comunicar e espalhar as notícias, boas ou más, elas mandam para frente tudo que tem. E lá chegou, e essa aí foi e levou uma boa mensagem de salvação. E isto mostra que, pela graça de Deus, Jesus estava usando uma samaritana, desacreditada, pecadora, má fama, mas ele usou, e a gente sabe que essa mulher se converteu e se tornou uma bênção maravilhosa nas mãos de nosso Deus. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor que faz essas transformações nas nossas vidas também.
Às vezes a gente pensa no nosso passado, o que a gente andava fazendo, né? E hoje a gente está numa igreja. Quem vem para a igreja são pessoas diferenciadas. Quem frequenta culto, se torna membro de igreja, é porque aconteceu algo diferente na sua vida. Senão a gente estava lá fora. As atrações do mundo são muito grandes. Se a gente não se vigiar, a gente cai também. Porque tem muita... A vitrine do mundo é muito boa para a gente olhar. E muito atraente para participar. Nós temos que tomar cuidado com isso. Mas Deus nos alcançou. Deus nos trouxe para uma igreja, para a gente congregar aqui. E aqui as pessoas chegam e elas vão sendo mudadas. A mudança se processa gradativamente. Aos poucos a gente vai recebendo essa mudança. Então tem pessoas que às vezes chegam na igreja, que nem essa mulher samaritana, cheia de problemas, né? Essa aí chegou, estava lá com outro que não era marido. Imagina se chega aqui uma que tenha tido 4 maridos e agora tem um que não é marido, mora com ela, como é que a igreja ia receber? Então a gente tem que ter paciência. A pessoa chega e vai mudando aos poucos. Depois de algum tempo você olha, já está diferente, já está usando roupa diferente, já está penteando o cabelo de forma diferente, sem a gente ficar falando isso. Porque é a ação do Espírito Santo na pessoa. E é assim que nós estamos sendo transformados dia após dia. A minha filha estava me contando um caso de um moço recém-convertido lá na igreja dela, de Lim, e ele é uma pessoa que parece que toma droga, essas coisas assim, porque ela tem muito disso, né? E então, quando fizeram uma coisa boa para ele lá, que a igreja fez, ele ficou tão contente que, para expressar a alegria dele, ele soltou um palavrão que eu não posso mencionar aqui. Aí ele, falei isso na presença de um pastor, não sei o que lá. Aí você fala, bom, você precisa ir mudando o teu palavreado. Mas é assim, com o tempo a gente muda o que a gente fala. A gente vai mudando nossa forma de ser. Quando a gente se converte, a gente é uma criança em Cristo. Depois de um tempo, a gente é um adolescente em Cristo. Depois de um tempo, a gente é um adulto em Cristo. Louvado seja Deus que faz isso nas nossas vidas. Amém? Ok, abaixa a sua cabeça. Senhor Deus, eu quero pedir a tua bênção sobre nós no decorrer deste culto. Nesta hora que nós vamos, Senhor, homenagear as mães. Nesta hora que nós vamos, Senhor, ter a alegria de ver as mães chegarem aqui à frente para receber uma oração, para serem reconhecidas. Que o teu Espírito Santo esteja com cada uma delas,